Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo. A Bíblia precisa ser o nosso alimento diário, a palavra de Deus. Ela vai nos alimentando, vai nos sustentando, vai nos dando substância, vai nos fortalecendo para que nós vivamos aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso, a Canção Nova oferece para você essa oportunidade de nós fazermos juntos o estudo bíblico. Então eu quero desafiar você a nós darmos passos concretos a partir daquilo que a Sagrada Escritura nos revela, especialmente nesse tempo em que nós estamos estudando a Carta aos Romanos. São Paulo está nos instruindo e nos mostrando passos tão concretos, tão definitivos que nós precisamos dar para o nosso caminho da salvação. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode pegar a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos bíblicos, porque hoje nós vamos entrar num novo capítulo da Carta aos Romanos. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Vamos ler o que Deus quer falar conosco a partir daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Que o pecado não reine mais em nosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob a lei, mas sob a graça. Então, meus queridos, minhas queridas, o apóstolo Paulo está falando conosco como ele falou com os romanos a partir dessa carta aos romanos. Por quê? Onde abundou o pecado, vamos lembrar do estudo bíblico de ontem, superabundou a graça, o último estudo bíblico que nós fizemos. E aqui ele está dizendo, então a gente vai pecar para que a graça abunde em nós? De forma alguma. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um tratado, né? Ele está nos mostrando a graça batismal, ele está mostrando que pelo batismo nós experimentamos a graça de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Paulo está revelando a nós que pelo batismo começa o governo da graça na nossa vida, que nos capacita a sair do jugo do pecado, a sair do jugo dos vícios, a sair do jugo de morte e a experimentar a vida e a vida nova. É exatamente essa graça que o santo batismo nos proporciona viver. Você foi batizado quando criança, possivelmente porque eu também fui.
Eu fui batizado com 2 meses de nascimento. Eu não entendia muito, não entendia nada, mas os meus pais entendiam que a partir daquele momento a graça de Deus ia habitar em mim. A partir daquele momento a experiência do batismo me inseriria na morte. Eu morreria para a vida velha, para o pecado, para a escravidão do pecado e ressuscitaria para a vida nova. E é exatamente com essa linguagem, dessa contradição, morte e vida, que o apóstolo Paulo está mostrando para nós a grande graça que é o dom do batismo. Aquilo que talvez você esteja passando por uma grande tentação, porque tem muita gente sendo tentado a isso. Você ainda não levou seu filho para batizar, está deixando que ele decida quando ele for adulto. Não faça isso. Permita que a graça de Deus entre na história desse filho e dessa filha. A graça de Deus, o poder de Deus, o dom de Deus é aquilo de mais precioso que nós podemos oferecer aos nossos irmãos. Eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por terem me levado ao santo batismo quando eu ainda era bebê, mesmo não entendendo, mas eles quiseram que a semente de Deus fosse plantada no meu coração e essa semente tem germinado. E é exatamente isso. A graça do batismo, ela vai fazendo-nos experimentar obra de ressurreição. Ela vai fazendo com que nós não cedamos a uma mentalidade de derrotismo, uma mentalidade de morte, a uma mentalidade de escravidão, mas nós vamos dando espaço para que a vida nova de Deus possa acontecer na nossa vida. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8 e 9. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Nós temos condição de viver com Cristo. Nós temos condição de viver a vida de Deus. Essa condição foi nos dada no nosso batismo. Nós só precisamos deixar que a graça de Deus habite, faça, atue na nossa vida. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. É uma exortação. É algo maravilhoso de nós compreendermos e vivermos. Quando nós celebramos a Vigília Pascal, na Vigília Pascal tem ali o rito do batismo, tem essa visão da passagem, a Páscoa é uma passagem da morte para a vida. Isso precisa hoje, a partir desse estudo bíblico, se tornar fundamento das nossas escolhas e da nossa vivência no dia a dia. Nós precisamos lembrar-nos todos os dias que nós temos graça suficiente para nós vencermos o pecado, para nós vivermos na graça, para nós termos comunhão com Deus. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa mentalidade, das nossas escolhas. Isso precisa provocar o meu coração e o seu a abrir-nos à graça de Deus. Quando nós nos abrimos à graça de Deus e vivemos a vida de Deus, nós vamos experimentando os efeitos, os frutos dessa redenção, desse batismo. Imagina, nós podemos ser amigos de Deus. A redenção de Cristo nos introduz nessa dimensão. Nós podemos ser amigos de Deus, viver uma amizade com Ele. E essa amizade se dá por uma virtude, que é a da caridade. Ela nos faz viver essa união com Deus, essa comunhão com Deus, esse sentar à mesa. Nós estamos aqui sentados à mesa fazendo um estudo bíblico, ouvir a voz de Deus. Nós podemos sentar à mesa da Eucaristia para comungar do corpo do Senhor, nos alimentar, para ter intimidade com o Senhor. Nós podemos, pelo dom do santo batismo, viver essa experiência da graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer a mim e a você, a partir do capítulo 6, versículo 12, olha, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais os vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida e ponde os vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob a lei, mas sob a graça. A graça de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, isso é fundamental para a nossa caminhada, nós entendermos esse mistério. E ao entendermos o mistério do nosso batismo, ao entendermos essa graça, e aqui eu não quero entrar em conceito, eu quero entrar em experiência, nós podemos experimentar a graça de Deus que é suficiente para nos fazer vencer as nossas paixões. Claro, nós vivemos num mundo em que o tempo todo nós somos provocados pelas paixões. Isso é real, isso é muito concreto. Mas se eu e você escolhermos
viver a vida de Deus. Ah, meu irmão, esse mundo já foi derrotado. Coragem, disse Jesus, eu venci o mundo. O diabo já foi vencido. A cruz venceu aquela realidade de domínio de Satanás. E o pecado foi vencido lá na cruz. Nós morremos com Cristo e com Ele nós viveremos. Vamos viver a vida de Deus e a vida da graça? Essa é a proposta que Deus nos faz no dia de hoje. E o que nós podemos colher como mensagem de Deus? Somos chamados a caminhar na abertura do nosso coração para que a graça de Deus atue fortemente na nossa vida e nos possibilite vencer o pecado e a morte. Isso é uma realidade muito concreta. O Senhor nos chama a caminhar dessa forma, abrindo o nosso coração para a graça de Deus. E uma forma de abrir o coração para a graça de Deus é a oração. Eu quero convidar você, até mesmo depois do estudo bíblico que nós estamos fazendo, você tirar um momento do seu dia para estar um pouquinho a sós com o Senhor e dizer para Ele, Senhor, onde ainda a graça não atingiu na minha vida, que ela atinja. Peça isso para Deus em oração, praticamente. Vamos colocar em prática aquilo que está escrito aqui. A comunhão com Deus, a vida de Deus, nos possibilita viver essa realidade de uma vitória contra nós mesmos, o mundo e o demônio. E eu tenho certeza que você vai experimentar graça suficiente para isso. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos debaixo dessa graça tão maravilhosa que é o dom do batismo. Eu fui batizado no dia 11 de dezembro de 1976. Isso é uma graça, é uma dádiva. Cada um dos meus irmãos devem se lembrar hoje do dom do batismo, do dia do seu batismo. E agradecer por tão grande presente. Nós fomos ali sepultados com o Senhor e tivemos a graça de ressuscitar com o Senhor. E especialmente capacitados, o batismo nos capacita a viver a sua vida, Jesus, a viver contigo, a ter comunhão contigo, a avançar na intimidade. Então eu estou pedindo isso para mim e para os meus irmãos, que essa certeza, que essa consciência e principalmente que esse passo que nós vamos dar hoje de viver uma vida de oração constante e uma abertura à ação da sua graça vai nos possibilitar, Jesus, de vencermos a nós mesmos, as nossas paixões e o pecado. Isso é fundamental. Se nós não colocarmos força e lutar contra o pecado e abrirmos a sua graça, nós seremos sempre dominados e não permitiremos que o governo da graça, o governo da força sobrenatural possa executar na nossa vida aquilo que é o seu desejo. Portanto, Jesus, hoje, encha-nos com essa graça e principalmente capacita-nos a vencermos a nós mesmos, ao mundo e ao demônio. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu queria propor para você hoje não sei se você sabe qual foi o dia do seu batismo, mas que você também agradecesse hoje pelo dom do seu batismo, pelo seu pai e sua mãe, pelo padre que te batizou, pelos seus padrinhos, mas especialmente agradecer pela graça de morrer, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Ele para uma vida em Deus. E é isso que precisa mover o meu e o seu coração. Eu quero pedir ao Senhor que Ele abençoe você, que Ele abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.